Livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Capítulo 124. Não te canses. Não nos desanimemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Quando o buril começou a ferir o bloco de mármore embrutecido, a pedra, em desespero, clamou contra o próprio destino, mas depois, ao se perceber admirada, encarnando uma das mais belas concepções artísticas do mundo, louvou o cinzel que a dilacerara. A lagarta arrastava-se com extrema dificuldade, e vendo as flores tocadas de beleza e perfume, revoltava-se contra o corpo disforme. Contudo, um dia, a massa viscosa em que se amargurava converteu-se nas asas de graciosa e ágil borboleta, e então enalteceu o feio corpo com que a natureza lhe preparara o vôo feliz. O ferro rubro, colocado na bigorna, espantou-se e sofreu inconformado. Todavia, quando se viu desempenhando importantes funções nas máquinas do progresso, sorriu reconhecidamente para o fogo que o purificara e engrandecera. A semente lançada à cova escura chorou, atormentada, e indagou por que motivo era confiada assim ao extremo abandono. Entretanto, em se vendo transformada em arbusto, avançou para o sol e fez-se árvore respeitada e generosa, abençoando a terra que a isolara no seu seio. Não te canses de fazer o bem. Quem hoje te não compreende a boa vontade, amanhã te louvará o devotamento e o esforço. Jamais te desesperes e auxilia sempre. A perseverança é a base da vitória. Não ouvides que ceifarás mais tarde em tua lavoura de amor e luz, mas só alcançarás a divina colheita se caminhares para diante entre o suor e a confiança, sem nunca desfaleceres. Então vamos começar os nossos comentários. Paulo, pelo que a gente sabe, pelo que a gente conhece, escreveu uma carta aos Gálatas. E eu penso muitas vezes quantos ensinamentos e exortações terão se perdido pelo caminho, não foram copiados, por exemplo, por alguns que sabiam escrever, que copiavam, sem mesmo entender a palavra que estava escrita. E quantas vezes o original foi perdido. Mas sabemos que as lições do Cristo, como as lições de Paulo, que Paulo iria reproduzir falando do Cristo, mas as lições não poderiam perder-se. A essência, o importante, temos em nossa frente. A gente é que não sabe desdobrar o conceito profundo. Emmanuel já nos trouxe a carta aos Gálatas por 2 vezes nesse livro Fonte Viva. Este é o terceiro texto em que Emmanuel se refere aos Gálatas. E é curioso que ele sempre cita o capítulo 6 da carta. Por isso a gente já leu capítulo 6, parágrafo 1, capítulo 6, 7, e agora capítulo 6, 9. Vamos lembrar, primeiramente, um pouco da localização geográfica daquele povo. A Galácia, na Ásia, aproxima-se da Capadócia, além de Éfeso, ao oeste, continente adentro.
Paulo permaneceu na Galácia por longo tempo. O esforço físico que Paulo realizava em suas viagens é inacreditável. O autor Rui Kremer, no livro Paulo, um Homem em Cristo, ele calcula que apenas na Ásia Menor, Paulo deve ter percorrido 4.000 quilômetros, sem contar com os caminhos acessórios que ele fazia, visitas rápidas, sem, evidentemente, os meios de transportes adequados, a não ser pernas e pés, e continente adentro, porque sem água de mar para os barcos, tão usados esses barcos no mar Egeu, que fazia nas costas ali de Éfeso. É nas eclésias da Ásia, junto aos pagãos, que Paulo encontra grandes afetos e acolhimento. Lembramos que, junto aos novos cristãos, Paulo pôde convidar homens e mulheres à comunhão nos encontros, quando celebravam a refeição em comum, depois do estudo, à tardinha. E as igrejas dos judeus cristãos ainda pegavam-se a discriminação de raça, quanto dos pagãos de Gálatas não assim faziam. Então apegavam-se à discriminação da raça e a divisão entre homens e mulheres. Cada grupo separava de mulheres e separava dos homens. O cristianismo primitivo, que tem em Paulo a figura fiel ao Cristo, porque sabemos que Jesus ousa infringir as leis, encontrando e falando a sós com mulheres. Exemplo, a mulher samaritana no poço de Jacó, na Samaria. Era um escândalo para a época. Mas o século passou e transformou a refeição comunitária, senhor e servos, homens e mulheres. Essa refeição foi transformada em cerimônia rápida e a partilha do pão, como Jesus fazia, em ato simbólico, como acontece hoje em denominação religiosa. A difusão do Evangelho na província da Ásia, no entanto, não foi fácil. Há referências de Paulo em Atos dos Apóstolos, referindo-se a Éfeso assim: muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. E na carta aos Gálatas, inicialmente, Paulo escreve sobre a inconstância dos Gálatas. E ele escreve assim: maravilha-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou, a graça do Cristo, para outro evangelho, e querem transformar o evangelho do Cristo. Quantas lutas de Paulo, até para direcionar um povo de outra cultura, e que não conheceu Jesus, e não tinha nem a base religiosa mosaica, aquela base religiosa que falava no Deus único, embora os judeus cristãos procurassem ajustes às suas tradições, como bem sabemos. E podemos pensar que hoje os homens ainda transformam ensinamentos valiosos de Jesus, modificando em traduções ou em alterações no texto, em conceitos estranhos, ajustados em proveito próprio, em proveito de um grupo, em interesses nada cristãos. É de surpreender que os Gálatas assim procedessem também naquele tempo,
Ainda compreendendo os esforços de Paulo, a Galácia possuía várias etnias e contava com grandes colônias judaicas, lembrando da diáspora, não é? A dispersão dos judeus pelo mundo conhecido. Então era natural encontrar muitas colônias onde Paulo estivesse. A preocupação de Paulo com os desvios pessoais e de grupos transparecia de maneira evidente nessa epístola, na qual ele é bem explícito e anota uma enérgica admoestação com relação a problemas. E ele diz, como obras da carne, que já ele identificava naquela época. Esse é um pensamento de César Perry, que analisou essa epístola aos Gálatas, porque agora nós continuamos no capítulo 5, nós lemos, escrito por Paulo, que as obras da carne seriam, como ele escreveu, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, mutações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Na sequência da carta, ele recomenda aos Gálatas, no capítulo 5, se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Entendemos que o apóstolo já diferenciava as atitudes humanas, ou típicas do mundo material, sem compromisso com a visão da vida imortal. Ele escreve, se vivemos em espírito, assim como ele diz, Paulo parecia dizer, se vivermos em espírito, parecia dizer assim, somos espíritos. Ele usa a expressão viver, porque o espírito vive aqui, no corpo material, e na outra dimensão. Espírito coberto pelo perispírito. E Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, que quando ele analisa os textos de Paulo, sobre a discussão da carne em contraponto com o espírito, Emmanuel escreve assim, um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas que servem ao homem a paternidade dos crimes e desvios da terra, quando sabemos que tudo procede do Espírito. Emmanuel toma as explicações de Paulo para falar aos discípulos cristãos de agora, que ainda frequentemente atribuem ao corpo as más inclinações, mesmo que aceitem a existência do espírito imortal. Quando começamos a compreender que nossos males são registrados no corpo astral, essa era a expressão, que Paulo dizia, a expressão ao perispírito, como nós falamos agora. Então nós compreendemos que o perispírito é a forma para a estruturação do corpo que vestimos agora. Uma forma arranhada, torta, pelos desvios do passado. Aí que Emmanuel coloca no capítulo 124, relaciona a sementeira anterior com a colheita atual, ou como ele escreve, com a ceifa atual. Podemos ler novamente o versículo 9 da epígrafe, para pensarmos nessas expressões de Paulo. Não nos desanimemos de fazer o bem, pois, a seu tempo, ceifaremos, se não desfalecermos. No entanto, nós desfalecemos, gritamos, revoltamo-nos com a ceifa do que plantamos. E o benfeitor exemplifica claramente o buril que fere o bloco de mármore
a lagarta que se arrasta no corpo disforme, o ferro aquecido que sofre pancadas, a semente que chora na cova escura, e todos mais tarde exemplificados pelo mármore, a lagarta, o ferro, a semente, todos abençoam, louvam a dificuldade porque se tornaram belos em arte, voando com asas graciosas, exercendo funções nas máquinas para o progresso, a semente transformada em árvore respeitada e generosa. Não te canses de fazer o bem, diz Emmanuel. Que colheita se faremos se não desfalecermos o bruto, o disforme, o revoltado, que chora, quando mais tarde sabemos que ele cria arte, asas, progresso, acolhendo o outro com a árvore generosa. Para lá chegar, diz Emmanuel, não te canses. Paulo finaliza a carta, resumindo a visão que construíra sobre a lei divina. Escreve: então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Disse, escreveu aos Gálatas e certamente continua repetindo agora ao planeta em convulsão que nós construímos indevidamente.